Olá pessoal, eu sou a Adriele Ribeiro e eu tô voltando aqui hoje com mais um vídeo pra gente falar um pouquinho mais sobre tarô, tá? Eu já coloquei um vídeo no canal explicando um pouquinho dessa sequência que a gente tá fazendo, esse é o segundo vídeo, tá? Então eu recomendo que vocês assistam o primeiro, porque eu falei bastante sobre essa conexão com os arcanos, como se sentir um pouquinho, começar a se sentir um pouquinho mais seguro, né? Conectando com a sua intuição, trazendo essas informações. Foi assim realmente um vídeo que traz uma virada de chave aí sobre conectar com os arcanos e permitir ir além do que a gente está realmente estudando, decorando de palavra-chave e tudo mais, tá? Então assistam esse primeiro vídeo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa autenticidade nas tiragens, nas interpretações, e eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá? O que eu vou falar hoje um pouquinho mais a fundo? No primeiro vídeo, eu expliquei a respeito da gente permitir que o arcano traga pra gente essas informações que estão além do que a gente está vendo. Então, quando a gente pega um arcano, principalmente para quem trabalha aí com o tarô de Marsella, sabe que ele tem bastante informação assim diferente, né? Porque, por exemplo, tem decks igual aqui o do Waite. Vou pegar uma carta aqui. Por exemplo, essa carta de copas, ela traz, tá vendo? Ela tem todo um desenho, toda uma simbologia, uma representação. Mas no tarô de Marsella, se você pegar, por exemplo, esse arcano, ele não tem, assim, exatamente ali um desenho para você se conectar e ir além, né? Então, muita gente tem receio do tarô de Marsella justamente porque chega nessa hora, ah, meu Deus, eu não tô vendo nada aqui, o que isso tá me falando, né? Até para vocês verem também no tarô celta, olha só, esses tarôs mais recentes, esses decks mais recentes, eles têm bastante informação que acaba auxiliando a gente a se conectar com essa energia quando a gente vai ler. Mas se você pega um tarô de Marsella, na hora que chega aqui, né, nessa parte, e agora? Então, a gente precisa conectar e permitir que esse arcano que está com muita informação, que ele tem muita informação, que essa informação chegue até você de uma maneira diferente, além do padrão, do decorado, do, sabe, do Caxias ali, do regras, do tem que ser assim. Então, se permita ir além e receber a energia, tá, gente? Isso aqui é uma energia. Veja esse arcano como energia que você está recebendo, tá? Então, se eu pegar o tarô aqui de Marsella, vamos supor que eu vá fazer uma tiragem aí de 3 cartas, né? Que é a tiragem lá, geralmente passado, presente, futuro. Eu até fiz um vídeo explicando que eu trabalho muito ela com corpo, mente, espírito. Então, cada um traz um significado. E isso é muito importante, tá? A gente precisa entender o significado das casas da tiragem e realmente fazer uma pergunta direcionada para o arcano para que a gente possa interpretar isso de uma maneira um pouco mais coerente. Tá? Então, por que eu estou explicando isso? Porque às vezes, Adriele, eu me sinto insegura para ler e eu sinto que eu não estou interpretando direito. Então, essa segurança na leitura e essa interpretação coerente, ela vai vir se você tiver vários elementos aí que estejam em ordem, tá? Então, que elementos que são esses? Você precisa ter uma conexão com esse arcano, com esse deck, com esse tarô, com esse trabalho, com esse momento. Você precisa se conectar, se permitir. Então, eu vou ler tarô, eu estou começando, então eu preciso criar um ritual para isso. Acende um incenso, coloca uma água perto de você, traz aquele cristal, prepara esse momento para você. Eu fiz um vídeo lá atrás também explicando sobre a mesa, como que você pode organizar, mas isso é uma coisa muito sua, não se prenda falaram isso para mim, tá? Então começa esse trabalho, se conecta com esse momento, esteja presente para que você possa receber as informações que o tarô vai trazer para você. E aí, você precisa ter em mente uma pergunta que seja de fato coerente, que faça sentido.
Então, começa a observar a pergunta que você está fazendo para o tarô. Porque às vezes a gente faz pergunta que é muito ampla ou que pode gerar conflito na resposta, porque aí pode ser uma resposta ambígua, pode ser um monte de coisa, sabe? Então, tenta trabalhar com perguntas, tenha a visão dessa pergunta de uma forma mais objetiva e que a resposta possa vir de uma maneira mais clara, tá? Não deixa uma coisa assim muito aberta no começo não, porque senão vai ficar muito confuso. Então, quando você tem essa pergunta mais assertiva, vamos começar com esse jogo de 3 cartas. Eu preciso entender de fato o que essas 3 cartas estão me trazendo. Então, a carta número 1, ela está me falando do quê? Ela está me falando do passado? Ou ela está me falando do meu corpo? Ou ela está falando de um início de algo? Qual que foi o significado que eu dei para essa carta, tá, gente? Então, ó, quando eu falo de autenticidade, inclusive, no curso eu explico para as pessoas como criar uma tiragem única sua. Então, por exemplo, eu tenho tiragens de tarô que eu faço, que foi eu que criei. Eu criei o significado daquelas casas. Então, isso envolve autenticidade. Por quê? Porque eu tenho as tiragens onde eu sei que as pessoas explicaram para mim, que eu aprendi, que eu estudei e tal, mas eu tenho uma forma de tirar que é minha. Então, eu preciso, quando eu vou fazer uma tiragem, eu preciso dar para essas casas um significado que eu sei e que eu tenho clareza daquele significado. Então, não adianta eu fazer uma tiragem aleatória e esperar entender de primeira. Lá na frente, quando vocês já tiverem praticado, estudado, conectado com essa essência do tarô, vocês vão pegar o tarô assim, ó, vocês pegam o deck e faz assim, e fala, nossa, entendi o que é. E vocês vão ver. Por quê? Porque isso é prática, isso é afinidade, tá? Então não esqueçam a história do dom, tá? Então, eu preciso ter dom, eu não nasci com dom nessa vida. Não, tá? Isso é estudo, isso é prática. Então, você vai praticando, você vai se conectando com aquela energia, para que aquela energia vai chegar um dado momento que ela é você. Você é a energia do tarô. Então, você olha para a vida, para as coisas da vida e vê os arcanos acontecendo na vida. Entende? E o tarô, ele faz parte da vida. Ele nos traz a energia da vida. Por que que em alguns momentos a gente não consegue interpretar os arcanos? Porque são coisas da nossa vida que estão sendo trazidas e que a gente não olhou para aquilo. A gente não entendeu aquilo ainda. E o tarô, ele é muito bom nisso. Ele vai trazer para você coisa que você não olhou, coisa que você não entendeu, coisa que você não viu, coisa que você não está se permitindo. Tá? Então, por isso que de primeira você já não vai bater o olho e já tá tudo certo. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência nesse processo. Então, fiz uma tiragem, o que eu defini que essa tiragem vai me trazer no sentido de significado. Então, ó, a primeira carta, ela vai me falar do meu passado, de um acontecimento no passado que iniciou esse processo. A segunda carta, ela tá me falando do meu momento presente. Quem sou eu hoje? O que eu tô fazendo? Que no meu futuro, que é a terceira carta, vai gerar uma possibilidade, um contexto que pode vir a acontecer. Entende? Então eu sei exatamente o que cada casa tá trazendo para mim. Eu posso mudar a visão desse jogo e trabalhar com o meu corpo, com a minha mente e com o meu espírito. Então, quando eu fiz a pergunta, o tarô me respondeu que, de acordo com o que eu perguntei, o meu corpo está trabalhando isso na casa 1, a minha mente está trabalhando isso na casa 2, o meu espírito está trabalhando isso na casa 3. Percebe como que eu mudei o significado das cartas e eu ainda tenho só 3 cartas? Então, a gente precisa saber o que cada casa está trazendo. Quando eu sei o que cada casa está trazendo e eu faço uma harmonização, uma linkagem dessas 3 informações com o que eu estou vivendo agora, ou seja, eu pego aquela interpretação e trago para o meu agora. O que eu estou vivendo agora, o que está acontecendo na minha vida, que foi a energia da pergunta,
tá? Então, quando você faz uma pergunta, toda essa energia do seu momento, você coloca naquela pergunta, você coloca enquanto você tá ali embaralhando aquele deck. Então, agora eu abri. O que isso tá me trazendo de acordo com o que eu estou vivendo? Tá? E aí você fala, Adriele, isso tudo é muito óbvio. Mas é aí que tá? É o óbvio, é o simples, é o fácil, onde a gente patina e aí a gente não consegue entender. E aí a gente quer passar para um estágio mais avançado e não consegue, tá? Então, assim, se atentem ao óbvio, se atentem ao que vocês já sabem. Então, por exemplo, tem gente que pode estar assistindo o vídeo que já pratica com o tarô, mas não se sente seguro, de repente, para ler para outra pessoa. Por que que não? Porque você não está reconhecendo as ferramentas que você já tem. Você já tem essas ferramentas e elas são úteis e elas podem ajudar você ou outra pessoa. Mas você não está conseguindo dar esse passo porque você não está vendo o quê? O óbvio. Você não está vendo o que está na sua frente, o que você já sabe fazer. Entende? Então é por isso que a gente precisa rever o nosso passo a passo. Então vamos lá. Fiz essa conexão com esse momento, tive essa presença, entendi o que cada casa está trazendo para mim de informação e me permiti a receber as informações que está trazendo para mim além do óbvio. Aqui no caso é além do óbvio, porque o arcano ele tem a fala dele, mas eu tô vendo o que está por trás do que ele está me falando. Isso é uma conexão intuitiva e autêntica. Tá? Então, se eu pesquisar na internet, aquele arcano significa isso, isso e isso. No meu livro de tarô, significa isso, isso, isso e isso. Mas eu percebi que, além de tudo isso, ele está me falando isso aqui. Como que eu percebi? Porque eu me permiti a conectar e ver o que está oculto. Tá, gente? Então, por que que o estudo do tarô é considerado ocultismo? Porque eu estou vendo o que está além do que é óbvio ali para mim. Tá? E isso eu só vou chegar através da intuição, através da permissão, tá? Através de abrir mão de julgamentos, de preconceitos, tá? Então, na hora que eu abrir mão dessas coisas todas que são óbvias, aí eu vou lá para trás. Agora, as suas ferramentas, a sua maneira de ler, ela pode estar óbvia e você não está vendo, mas no sentido positivo, de estar te ajudando. Tá? Então, assim, Adriele, eu acho que para resolver uma questão da minha vida, eu vou precisar fazer uma tiragem aí de tarô de 200 cartas, né? E não, né? No caso 78, só tem 78, mas enfim. Se você às vezes tirar um arcano, um único arcano, esse arcano pode te trazer a resposta que você não está observando, que você não está conseguindo ver e mudar a sua percepção de algo e te ajudar a ter uma visão totalmente diferente da sua vida. Tá? Então, assim, vai pelo simples, mas vê o que está além daquilo. E não se esqueçam, anote. Anote tudo que está acontecendo. Quando eu falo anota, por exemplo, começou o dia, você vai fazer uma tiragem ali do dia. Veio um arcano. Pega esse arcano, faz esse processo que eu expliquei no vídeo e aí pega um caderninho, separa um caderninho para vocês fazerem essas anotações e anota lá, dia tal, arcano tal, interpretei isso, isso e isso. E deixa acontecer. Quer outra coisa legal? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Pega e faz uma tiragem do seu amanhã. Saiu esse arcano para amanhã. Anota. E depois começa a observar se aconteceu aquilo que você fez ali, visualizou na tiragem. É assim que vocês vão interpretando. Então, Adriele, não aconteceu o que eu visualizei. Nem por isso a sua tiragem está errada. Espera antes de se sentir mal, de se julgar e de parar de mexer com o tarô. Tá? Deixa lá anotado e vai para o próximo dia. O que será que vai acontecer? Deixa eu fazer uma tiragem para a semana que vem, como é que vai ser. Porque, gente, o tarô ele vai trazer uma quantidade de informação muito rica e às vezes a nossa forma de ver, de interpretar que está um pouquinho diferente e é isso que a gente vai aprendendo a ajustar. Tá? Então, não é que trouxe errado, não é que você viu errado, não. Tem mais alguma coisa aí para você perceber. Tá? Então é por isso que a gente precisa praticar e ter um pouquinho de paciência, tá bom? Enfim,
O vídeo de hoje é sobre isso. No próximo, eu vou trazer para vocês algumas práticas, eu vou aprofundar nessa questão da intuição e da permissão, para que vocês possam receber, treinar um pouquinho mais e confiar um pouquinho mais aí, né, nessa ancoragem aí. Por que que tá confuso, né? Vamos liberar essa confusão do porquê que eu não tô conseguindo acreditar, né? Porque que eu não tô conseguindo confiar nas minhas visões, nas minhas leituras, e a gente organizar isso para ter um foco maior, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Gratidão por quem está assistindo esse vídeo aí hoje. Se inscreve no canal para ter aí a notificação dos próximos vídeos, e quem sentir, acessa ao grupo do Telegram, que lá eu vou enviando todos esses vídeos. Às vezes a gente faz leitura, eu envio outros materiais lá também para treinar, e aí vocês podem acessar através do link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Gratidão, gente, beijo e até o próximo vídeo.